Olá, começa agora o Diálogos, um programa da TV Unesp para divulgação científica e institucional. Aqui conhecemos pesquisas e avanços científicos do Brasil e do mundo. Este é o último programa de uma série especial com pesquisadores do 16º Celacom, o Colóquio Internacional da Escola Latino-Americana de Comunicação, evento realizado na Unesp em Bauru. Hoje o tema de nossa conversa é a pesquisa em comunicação. Nosso diálogo é com o professor Antônio Houfel, presidente da Intercom, a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Ele também atua no programa de pós-graduação em comunicação da PUC no Rio Grande do Sul. Professor, é um prazer recebê-lo em meio a uma agenda atribulada por conta do Celacom. O Ministério da Educação, o MEC, registra hoje no Brasil mais de 1.350 cursos de graduação em comunicação, nas áreas de jornalismo, publicidade, rádio e TV e relações públicas. Na pós-graduação, são 62 cursos, sendo 43 de mestrado e 19 de doutorado. Professor, na sua opinião, diante desses números, a comunicação ela já se consolida como uma ciência? Não, digo assim, não é a questão de quantidade que reflete essa consolidação, né? É evidente que é importante nós termos essa quantidade. Você estava falando dos números, eu estava me lembrando quando, em 1988, tinha acabado meu doutorado, assumi a coordenação do nosso programa lá na FAMECOS, da PUC, que tinha apenas o mestrado e a minha tarefa é exatamente implantar o doutorado. Nós éramos 4 ou 5 cursos de doutorado, né? Éramos um número pequeno quando nos reuníamos na Compós, que é a entidade que reúne os programas de pós-graduação, a gente cabia em torno de uma mesa relativamente pequena. Hoje, com essa quantidade enorme, é fantástico. Agora, veja, uma área consolidada quando ela tem um conjunto teórico de princípios, digamos assim, né, reconhecidos, e no caso reconhecidos, se eu falo de uma ciência como a comunicação, universalmente. E essa questão ela é muito polêmica, mesmo entre nós pesquisadores, né? Há pesquisadores que entendem que sim, que a área da comunicação é hoje já uma área consolidada, outros entendem que não. E aí depende um pouco do conceito com que se trabalha em comunicação. Porque, veja, se eu tomo o processo de comunicação, interface entre duas pessoas, ou grupal, né, entre uma pessoa e outras várias, ou entre dois blocos de pessoas, ou a comunicação de massa, me leva a uma conclusão. Se eu tomo apenas a comunicação de massa, que implica os mídias em geral, da imprensa, né, até a internet, certamente eu vou ter uma outra posição mais tranquila, né? Então, eu particularmente defendo que processos de comunicação são os mais amplos possíveis, não exclusivamente a comunicação de massa, né? É claro que ela caracteriza o século XX, caracteriza muito mais o século XXI. Mas, evidentemente, os processos que se dão em nível coletivo, eles ocorrem também em nível individual. Então, aí começam as discussões, né? De toda maneira, a gente tem que reconhecer que o campo da comunicação, como área de estudo, ele é relativamente novo, tem um pouco mais de um século. Porque os processos comunicacionais de massa, esses que nós reconhecemos como tal, se iniciam também há pouco mais de um século, quer dizer, um pouquinho mais, 2 séculos hoje em dia. Se eu pensar que a primeira imprensa industrial, a partir da França, começa em 1820, 1830, né? Aqui no Brasil começa no final do século XIX, e óbvio, se a prática vai se consolidar num certo momento, o estudo só pode vir depois disso, né? Então essa é uma polêmica, essa é uma coisa em aberto. Agora eu diria que o que é certo, como disse o professor Dominique Volton, você não pode pensar a realidade hoje em qualquer área sem passar pela comunicação. Mesmo a medicina, mesmo os estudos mais avançados na física ou coisa parecida, necessitam da comunicação, no mínimo, para difundir aquele conhecimento que é adquirido, né, que é realizado a partir de pequenos grupos de estudo em determinados campos e diferentes campos. E aí, falando de grupo de estudo, o senhor lá na PUC do Rio Grande do Sul tem um grupo de teorias da comunicação, né, que atua em parceria com a Universidade Federal da Bahia, com a Universidade de Brasília e com a Universidade de Sorocaba. O que os seus estudos, né, o estudo desse grupo vem indicando a respeito do ensino teórico de comunicação? Bom, nós temos exatamente esse grupo, ele é financiado pela CAPES, é uma das 2 agências do governo federal que financiam pesquisas,
né? O nosso grupo PROCAD, que é um grupo de pesquisa acadêmica, ele se dedica ao campo da teoria da comunicação e nós temos, digamos assim, 2 objetivos. Um é fazer um mapeamento de como está o ensino e o estudo da teoria da comunicação. E outro é procurar divulgar os estudos que nós próprios realizamos e divulgar textos e estudos internacionais, né, em termos de Brasil, inclusive através da tradução de textos originais do inglês, do francês, do espanhol, assim por diante. Eu diria que em termos de teoria da comunicação, nos nossos cursos de comunicação, nós vamos mal. De um modo geral, o professor de teoria da comunicação é aquele tapa-buraco, né, ou funciona como castigo. Quer dizer, o que é um equívoco, né, tanto numa coisa como na outra. Que é fundamental para a formação dos alunos. Exatamente, porque eu, por exemplo, eu sou hoje já um sujeito com uma certa experiência, tenho 63 anos de idade, comecei a dar aula lá em 1975 nesse campo. Você tem além de ser um profissional sempre do jornalismo, passei por rádio, basicamente no jornal, já fiz televisão, quer dizer, eu tenho uma prática que me permite repensar esse processo permanentemente e pensá-lo do ponto de vista da abstração, da generalização, dos princípios, né? Então, eu seria, em tese, um professor ideal, e de fato sou professor da área de teoria da comunicação. Se você bota um professor que está estreando, ele não tem o aprofundamento, não tem a experiência desse campo, não tem a reflexão, a prática sobre isso. E, de modo geral, se bota um sujeito mais velho como castigo, que já está cansado, está querendo parar, ele não vai ter nenhuma vontade de trabalhar com isso. Depois nós temos uma situação pior, que é o seguinte, o nosso jovem aluno, né, ele vem, enfim, ele não vem muito simpático à questão da teoria. Teorias de modo geral. Prática, ele gosta da prática, ele quer escrever, exatamente. Quer ir para frente da câmera, ele quer botar o microfone ali à disposição dele. Então, você trabalhar com uma aula de teoria é um esforço muito grande. É um desafio. É um desafio. Eu comecei em 75, estou parando nesse ano na parte da graduação, continuo na parte da pós-graduação, e te confesso que nos últimos 2, 3 semestres, com turmas de 50, 60 alunos, olha, a gente tem que rebolar para trabalhar. Agora, evidentemente, o campo de teoria, dentro dos estudos de comunicação, ele cresceu bastante, ele tem um reconhecimento bem maior, os estudiosos, de moral, reconhecem que para você observar os fenômenos, você precisa, né, dessa sub-área, digamos assim, da teoria para poder entender e explicar esses fenômenos. Então, nesse sentido, a gente ganhou um reconhecimento, uma legitimação maior do que tinha algum tempo atrás. E muitos dos professores que trabalham com disciplinas práticas também trabalham com teoria, ou também se preocupam em desenvolver no seu campo específico, né, reflexões teóricas. Eu acho que isso é fundamental. E a gente continua falando um pouquinho aí da pesquisa em comunicação no próximo bloco, professor. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Fique com a gente. Estamos de volta e o Diálogos de hoje recebe o presidente da Intercom, o professor de comunicação Antônio Rolfel, que participou do colóquio da Escola Latino-Americana de Comunicação realizado na Unesp em Bauru. Professor, nós conversávamos sobre o ensino teórico de comunicação. Em que medida esses estudos ajudam o exercício prático da profissão de comunicação, do jornalismo? Eu vou tomar um exemplo como referência. Muitos dos nossos colegas, inclusive professores da área da publicidade, em algum momento querem fazer o mestrado, ou já fizeram mestrado, querem fazer o doutorado. Até pouco tempo atrás, 2, 3 anos atrás, eles não conseguiam entrar no curso, porque sempre rodavam na prova teórica. Isso significa o quê? Que eles têm uma criatividade, uma inventividade fantástica, mas não são competentes para refletir teoricamente sobre como é que eles fizeram isso. Se eles não fazem esta reflexão, eles não podem repetir ou repetir mudando ou transferir esse conhecimento, essa experiência para outros momentos. Então, eles vão sempre ter que começar de novo, sempre como se começasse do zero. O conhecimento teórico me permite exatamente isso. A partir da prática, eu faço abstrações sobre aquilo que eu pratiquei empiricamente, isso constitui uma teoria, e isso me permite que eu, quando for fazer uma outra coisa, eu já parta desse conhecimento para colocar isso em outras experiências. Esse é o nosso desafio. Você pode ter uma ideia brilhante num certo momento, mas você precisa ter um conhecimento teórico para saber como fazer isso. Isso implica uma base teórica, isso implica uma base metodológica.
Né? Eu posso ter uma ideia, bom, eu quero fazer um programa de televisão maravilhoso, mas eu só tenho uma câmera. Bom, tu não vai dar dinâmica para esse programa, que é absolutamente impossível com uma câmera. Então você tem que saber disso. Você tem que saber que não basta ter duas câmeras. Eventualmente você vai ter uma câmera dentro do estúdio, vai ter uma câmera fora, porque lá no externo... Então, todas essas questões, você tem que ter a experiência prática, mas depois ser capaz de reduzir isso, reduzir nesse sentido de fazer essa abstração, criar as leis, criar os princípios para depois poder usar isso numa outra situação semelhante ou próxima. Né? Esse é o nosso grande desafio. Para fazer até uma análise crítica do produto Exatamente, para ver onde é que errou, onde é que falhou, onde você pode melhorar, onde é que isso pode ser generalizado para todas as situações, né? E assim, o campo da teoria da comunicação exatamente exige também, você não vai ficar pensando sozinho. Até porque você pode correr o risco de começar a pensar alguma coisa que já foi pensado. Né? Então é importante também, esse grupo nosso do PROCAD, de Teorias da Comunicação, é importante nesse sentido. Nós estamos sempre atualizando o nível do conhecimento que nós estamos desenvolvendo. Vocês estão em parceria com pesquisadores do Canadá. Exatamente. O que é essa investigação? Muitos de nós, o professor Martino, de Brasília, tem uma formação via França e via Canadá, o professor Giovando Ferreira, da Bahia, tem uma formação via França. Eu, embora tenha tido a minha formação basicamente aqui no Brasil, vivi no Canadá, trabalhei. E no Canadá nós temos uma tradição muito grande de pesquisa teórica. Os franceses, em geral, têm uma pesquisa teórica muito grande. Né? E então nós agora fizemos uma aproximação com um grupo que casualmente é também de 4 universidades diferentes. A McGill, a Universidade de Montreal, a Universidade de Quebec a Montreal. Quebec é a província, Montreal é a cidade. E a Concordia University. São professores também de teorias. Qual é a ideia de fazer esse encontro na Bahia? Né? É de nós trocarmos as experiências, em que pé estão os nossos estudos e em que pé estão os estudos do Canadá. Por exemplo, eu, particularmente, vou trabalhar com uma teoria que é basicamente uma teoria desenvolvida no Brasil, que é a folk comunicação, do professor Luiz Beltrão, já falecido, aliás, um pernambucano. Que estuda as culturas. Exatamente, que trabalha, principalmente ele estuda processos de comunicação não massivos, porque existentes em sociedades não totalmente integradas, não totalmente industrializadas. Ou eu prefiro dizer, em sociedades com grandes níveis de diferença social, né? Como é o caso do Brasil. Você tem sociedades indígenas e você tem sociedades tecnologicamente de ponta. Vocês têm grupos, vamos pegar agora o moderno, que o conceito foi expandido. Você tem os grupos dos skatistas, os grupos do pessoal do hip hop. São grupos que necessariamente têm um processo de comunicação que passa à margem, né, da comunicação industrial. Não precisa da comunicação industrial necessariamente. Então essa teoria é muito interessante porque ela mostra que esses grupos, embora pareçam estar à margem, eles estabelecem através de algum membro do seu grupo contatos com os outros grupos do entorno, digamos assim. O Canadá tem uma realidade muito semelhante. O fato de ter uma comunidade francófona, outra comunidade anglófona, grandes comunidades indígenas, remanescentes, isso cria uma variedade cultural muito grande. Nem todo mundo tem a mesma experiência da cultura massiva. Então, a partir daí, eu quero propor exatamente pensar isso em conjunto com aqueles colegas. E eles certamente vão trazer outras experiências. Então, vai ser um diálogo muito interessante. Nós vamos ter uma semana de encontro lá na Bahia em outubro, e no ano que vem, então, a gente inverte. Aí nós vamos para o Canadá fazer um encontro e conhecer a realidade, né, desse tipo de estudo lá em Montreal, em Toronto, que são as sedes, basicamente, das universidades com quem nós vamos trabalhar. E essa troca de experiência o senhor também vem desenvolvendo com outra pesquisa, né, de jornalismo lusófono, investigando práticas da imprensa, né, em Moçambique, em Portugal. O que é esse trabalho? Na verdade, eu trabalho dentro do nosso programa, né, tanto com a área de teorias quanto com a área de jornalismo. E na área de jornalismo, teoria do jornalismo e história do jornalismo. Jornalismo mais do que imprensa, né, porque a gente tem jornalismo antes da imprensa. Né? A imprensa é apenas uma forma de jornalismo. E em 2008 eu fui fazer o meu pós-doutorado em Portugal com a ideia de desenvolver, exatamente recolher um material inicial para uma história do jornalismo luso-brasileiro, porque nós temos livros de história do jornalismo português, livros de história do jornalismo brasileiro, por exemplo, aqui do Nelson Werneck Sodré, que é um belo trabalho. A história da imprensa no Brasil. Exatamente. Por incrível que pareça, nós não temos um livro conjunto, e a nossa história é conjunta. Né? Afinal, nossa imprensa nasce porque o Dom João veio correndo para cá,
com a invasão francesa, né? E a Gazeta de Lisboa se torna aqui a Gazeta do Rio de Janeiro, e assim por aí. Mas nós não temos esse estudo, então a ideia era essa. Chegando lá, o meu orientador de pós-doutorado, que é o reitor da Universidade Fernando Pessoa, na cidade do Porto, me propôs um outro desafio, que era, ele diz, olha, você tem que fazer uma outra coisa, já deixei tudo pronto, né? E eu acabei estudando, já tinha lugar na biblioteca pública, já tinha mesa, já tinha computador, já tinha o arquivo pronto para eu trabalhar. Eu fui estudar o que nós chamamos, então, do jornalismo das colônias de expressão portuguesa, especialmente aquelas que não têm ainda um estudo mais formalizado, né? Que é Angola, Moçambique, Goa, que é um caso muito especial lá na Índia, e Cabo Verde, que também é um caso especial porque ele funciona como uma ponte entre o Brasil e a África. E eu te confesso que em 6 meses, eu, no primeiro momento, fiquei apavorado, né? Como é que eu vou dar conta disso tudo? Mas, por incrível que pareça, em 6 meses eu consegui ler todo o acervo de jornais, né, que estavam depositados na Biblioteca Pública do Porto. Foi tudo fichado e eu resolvi digitalizar toda a primeira edição de cada jornal que eu fui encontrando lá. Então, num diálogo com a diretora da biblioteca, a diretora técnica, dos 8 fotógrafos que trabalham lá, eu fiquei com 2 disponíveis para mim durante aquele período. Vim aí com alguma coisa de 1.200, 1.500 imagens. Isso tudo hoje já está disponibilizado num portal que eu criei a partir da universidade, que é o nosso núcleo, o NUPEC, que é o Núcleo de Pesquisa de Ciências de Comunicação, além de artigos de estudos variados sobre história do jornalismo da imprensa e links que remetem para a Biblioteca Nacional da França, para a Biblioteca Nacional aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, e para a USP, onde nós vamos direto para os sites onde também temos outros jornais e outras publicações digitalizadas. Isso resultou num projeto imenso de trabalho para os próximos 10 anos, no mínimo, coordenado aqui no Brasil por mim, pelo professor Jorge Pedro Souza, lá em Portugal, que vai reunir dezenas de pesquisadores brasileiros e portugueses, e cada um vai trabalhar aquele nicho no qual ele é mais especializado. Então, é um projeto grande, felizmente já tenho propostas de editoras aí para publicar, então publicar não é o problema. E vamos fazer uma primeira experiência agora preparando um livro, um e-book, que vai sair pela Amazon até o final do ano. Nós vamos lançar agora em setembro pela Intercom um projeto e um prêmio sobre monografias de história da imprensa municipais. Ou seja, nós temos quase 5.000 municípios no Brasil. Se eu conseguir aí ter uns 1.000 municípios que os alunos, os professores se envolvem, e o que nós vamos fazer? Todo esse material que chegar, que vai ser revisado, vai ser editado na forma de e-book disponibilizado no portal da Intercom. O senhor já citou a Intercom e ela é o tema do nosso próximo bloco. O Diálogos faz uma pausa e já volta. Não saia daí. O Diálogos está de volta. O assunto de hoje é a pesquisa em comunicação desenvolvida no Brasil. Quem conversa com a gente é o presidente da Intercom, Antônio Rolfel, da PUC do Rio Grande do Sul. A Intercom, a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, é a maior entidade do país que discute as pesquisas e a prática profissional da área. Neste ano, a entidade completa 35 anos. Além da realização de congressos e lançamentos de livros, a instituição está se modernizando. Professor, explica para a gente quais as novidades da Intercom. Bom, na verdade, 35 anos, você imagina, com o comando do professor Marques de Mello e aquela primeira geração da Intercom, o pessoal vai fazendo e às vezes as coisas se perdem. Você perde a memória disso, ou perde os registros disso, você tem que consolidar isso tudo. Então, na primeira gestão que eu tive na Intercom, estou agora na segunda gestão, a gente lançou como projeto básico dessas novas diretorias a consolidação, a documentação, a revisão de tudo isso que a Intercom fez e que às vezes fica um pouco perdido, que é fundamental, começa a ser digitalizado, fichado e digitalizado para não se perder mais. A professora Anélia Del Bianco, de Brasília, que foi minha vice-presidente na primeira gestão, agora é diretora de informática, e antes a professora Maria Cristina Gobi foi a diretora da informática. Elas montaram um projeto de revisão inteiro do nosso Portcom é o portal de comunicação. Ali vocês têm todos os materiais dos congressos, todos os artigos, todos os tipos de arquivos de congressos e das revistas que nós publicamos.
E vão ter agora os livros, nós estamos já começando, quer dizer, os últimos livros nós já temos esses todos digitalizados, né? Então isso já vai direto ali para o portal. O investimento nós estamos fazendo é um investimento imenso, inclusive de tempo, de gente e pecuniário, óbvio. Então, para os associados, isso tudo vai continuar sendo absolutamente gratuito. Evidentemente, para quem não for associado, vai começar a haver uma cobrança, como é normal em todo mundo. Por outro lado, a gente, dos últimos 5, 6 anos, fizemos uma virada grande em relação aos congressos. Nós tínhamos sempre um grande congresso nacional. E ele estava virando um monstrinho. Você não conseguia mais administrar. A crise surgiu lá na Bahia, uns 5, 6 anos atrás, quando estourou 4.000 pessoas e virou um caos. Então surgiu a ideia de nós fazermos, e até para dar mais oportunidade para todo mundo, surgiram os congressos regionais, que já estão ficando grandes. Também. Já estão ficando grandes, nós temos 5 regiões fazendo esse congresso entre abril e junho, e mantivemos o Congresso Nacional em setembro. Nós estamos reunindo 4, 5 mil pessoas. Só que cada um desses eventos. Cada um, mas hoje a gente tem controle disso tudo. Estamos agora montando um planejamento estratégico para os próximos 10 anos e inauguramos um espaço muito importante. Nós temos uma sede administrativa em São Paulo, uma segunda, que é uma sede bem ali próxima à Paulista, que são os nossos cursos, e agora inauguramos uma terceira sede que vai desenvolver cursos mais permanentes, eu diria assim, de atualização para os nossos professores, aberto aos estudantes de pós também quiser. São normalmente cursos de férias, cursos que ocorrem ou em julho ou em janeiro, propiciando que as pessoas que eventualmente vão a São Paulo, né, aproveitem ali as férias. São cursos normalmente de uma semana, né, intensivos, em que a gente procura realmente atualizar em campos específicos, né? Ou então alugamos ou fazemos convênios com entidades, com outras universidades para desenvolver cursos. Ou seja, a Intercom é um universo, né? É complicado da gente administrar e que não dá mais para ser administrado, digamos assim, nas horas vagas, né? Então, exige dedicação quase integral. Um dos desafios que a gente está decidindo agora é isso, quer dizer, você vai continuar tendo uma diretoria que é formada por professores, evidentemente, do campo, mas nós vamos ter que, muito provavelmente, criar a figura de uma espécie de um gerente profissional, né? Porque realmente está ficando difícil, mesmo que nas 2 gestões que eu presidi nós tenhamos descentralizado muito, feito uma gestão realmente bem aberta, bem colegiada, é difícil você dar conta de... Tem dias que eu passo 2, 3 semanas que eu passo 2, 3 manhãs inteiramente... dedicadas à Intercom. Na internet, né, trocando mensagens, organizando as coisas, isso é meio complicado. Então vai ter que ter um gerente agora. Mas é uma entidade realmente que mostra o amadurecimento. E ligando com a tua primeira pergunta, mostra que, apesar de tudo, o campo da comunicação vai bem aqui no Brasil, né? E para finalizar, professor, há um indicativo de que a Intercom Sudeste, né, o Congresso de Comunicação da Região Sudeste do ano que vem, de 2013, seja realizado aqui na Unesp em Bauru. Exatamente. O nosso congresso desse ano foi em Ouro Preto, né? A Unesp se candidatou, aliás, com nossa alegria, porque a gente sempre diz que São Paulo é o estado que normalmente menos faz congresso, porque é mais complicado para você arranjar espaço. E esse é um desafio que a gente tem que examinar aqui com os responsáveis da Unesp, vamos fazê-lo agora em setembro, né? A questão de hospedagem e a questão de alimentação. Esperamos, então, que em breve o senhor possa retornar, junto com todos os demais pesquisadores da comunicação, no Intercom Sudeste aqui na Unesp. Vai ser um prazer para mim e eu quero deixar, sobretudo, os parabéns à Unesp e à equipe que organizou o Celacom, que foi realmente muito bom, muito gostoso. Foi um diálogo, vou usar a palavra do teu programa, de alto nível, né, das mesas que eu pude assistir aqui. E, portanto, mostra que a Unesp está madura, né, no sentido de poder sediar próximos encontros. Muito obrigada, professor. A série especial do Diálogos com convidados do Celacom termina aqui. Se você perdeu algum programa, assista em nosso site, compartilhe e deixe os seus comentários. Até mais!